Bom, começando o programa de hoje, nesse primeiro bloco, nosso primeiro bate-papo, nós vamos ter 3 blocos com o Dr. José Sardella. E vamos começar então, primeiro, te cumprimentando por estar aqui mais uma vez com a gente, fazendo parte do Saúde em Evidência já há anos, que é uma satisfação muito grande. E vamos começar pela questão da personalidade. O que é essa danadinha da personalidade, Dr. José Sardella? Bom, o prazer é meu. Vamos pegar 2 pontos interessantes. Tem outros, mas vamos pegar esses 2 pontos. Nós vamos falar do temperamento e do caráter. Esses 2 pontos, juntos, constituem boa parte do que nós chamamos de personalidade. O temperamento é algo que eu herdo, é hereditário. Então, você pode ter, por exemplo, 2 filhos totalmente diferentes, com temperamentos diferentes. Por quê? A cada concepção é um jogo genético diferente. Então, esse temperamento eu herdo. E a outra parte do caráter, ele é formado ao longo do tempo, das experiências que eu vou tendo na infância, na adolescência, mas ao longo da vida. E essas 2 partes se interagem. O temperamento pode ser ruim, mas se eu tenho um caráter constituído, um aprendizado importante, regular, eu consigo gerenciar esse temperamento. E se eu tenho um caráter mal constituído, mas tenho um temperamento que me ajuda, esse temperamento influencia de forma positiva nesse conjunto em si. Então, esses 2 pontos basicamente constituem a nossa personalidade. A junção de dados que eu herdo e a junção do aprendizado ao longo da vida, principalmente na infância e adolescência. Quando a gente fala em aprendizado ao longo da vida, a gente sabe que a vida é feita de escolhas, né? Eu tenho o caminho do bem e o caminho do mal. Eu aprendi bacana com meu pai e com a minha mãe, eu tenho caráter, eu tenho personalidade. De repente eu sou infiltrada no meio, eu vou para a escola, eu vou para a faculdade. Esse meio, vamos a um termo assim, é uma forma de se prostituir o que foi feito na formação do caráter da pessoa. A pessoa muda através da convivência que ela tem, dependendo da influência que ela tem de amigos? Bom, eu não diria prostituir, apesar que algumas vezes realmente acontece isso. Mas no social, quando eu entro em contato com o social, é como se eu tivesse uma sabatina daquilo que eu tive de base na minha formação, dos meus pais ou das pessoas que fizeram a minha criação. Tanto que quando a gente fala experiências biopsicossociais, é justamente isso. Bio é a parte hereditária, psicológica é o que eu aprendi com os pais e o social é a interferência disso. É claro que se eu tenho um meio legal, eu tenho uma maior probabilidade de ter escolhas boas. Se eu tenho um meio ruim, eu também tenho uma maior probabilidade de ter escolhas ruins. Mas nós não devemos ser preconceituosos de falar, ele nasceu na favela, ele tem uma influência do social ruim. Não, existem pessoas fantásticas, com uma formação, com caráter, e tem outras que nasceram com todo a aquisição financeira, o berço de ouro, e tem uma influência totalmente negativa. Agora, o que eu chamo a atenção é que a educação ela é uma constante. Eu vou estar com meu filho ao longo da vida, e se ele sabe o que é que eu acho como pai, o que a mãe dá de referência, o que ele acha, então ele vai fazer um apanhado para que ele tenha uma escolha. Talvez não seja a melhor escolha, porque existe o que a gente falou. Às vezes a gente tem que tomar algumas porradas para aprender. Mas é importante que ele tenha essa noção. Não, eu sei o que a minha família, ou as pessoas que eu gosto, pensam a respeito disso. Não necessariamente vai ser o que eu vou fazer, mas eu tenho esse respaldo. Doutor, quando a gente fala em educação, né, que a personalidade a pessoa ela tem a educação dela, mas ela tem aquela coisa da educação dentro de casa e do aprendizado na escola que as pessoas ainda confundem, né? Qual que é essa ligação e o que isso interfere na personalidade?
Principalmente porque existem alguns cânones, algumas bases que são extremamente importantes na primeira, na segunda infância, que eu levo através de todos os meus anos. Você disse muito bem, a educação é uma questão constante. O aprendizado, eu posso até ter isso na escola, mas estar com o seu filho, estar com a pessoa que você gosta e ir acompanhando, retirando dúvidas e não simplesmente só impondo aquilo que você pensa, mas fazendo com que ele às vezes pergunte, duvide, coloque, questione, para que ele molde isso, não a sua cara, mas a cara dele, mas tendo como base esses princípios que são importantíssimos ao longo da vida. Colocar-se no lugar do outro, considerar, que é uma palavra que a gente fala, entrar em contato com o espaço sideral, ou seja, verificar que existe um monte de outros astros, e se eu leso um astro, eu tenho uma reação num conjunto. Quando a gente fala considerar, é verificar que eu não estou sozinho, que uma atitude minha pode gerar consequências ao longo da vida. E esse aprendizado, como eu disse, essa educação é constante. E às vezes a gente tem que estar perto, pontuando, não impondo, mas pontuando. Olha, eu acredito nisso. Você vai verificar, você vai testar, mas que o seu pai, o seu educador, acredita é isso. É importante ter essa referência. Até porque são gerações diferentes e tempos diferentes, né? E esse pai, ele não pode impor para o filho o que ele tem que ser, mas ele tem que abrir um leque, um caminho para a pessoa poder... É isso? E acompanhar. Isso é importante. Estar aberto a críticas no sentido, a discussões, mas eu não concordo plenamente com isso, então vamos lá, então vamos conversar, vamos tentar achar um meio termo. Isso é importante. Não é o que eu digo de uma amizade, porque eu acredito que a criança tem que ter a referência paterna, materna, e claro, a amizade é um plus nisso tudo, mas esse cânone da discussão, do estar presente, do estar aberto a, e não, é isso porque é isso... Porque eu quero. Porque eu quero. Não, é isso porque é isso. Então tem um embasamento, há uma possibilidade de troca nisso. Essa coisa do exigir muito, de pegar, vamos dizer, pegar no pé, você tem que ser o que eu quero, é ainda muito atual? As coisas acontecem ainda desse jeito? Acontecem, e eu acredito que muitas vezes as pessoas confundem do pegar no pé e do acompanhar. Você pode estar acompanhando seu filho, estar presente no seu filho e não necessariamente estar impondo, está o quê? Educando o seu filho, dando informações. Porque tem pais que acreditam, não, eu já terminei minha educação, agora a escola e a vida vai fazer com que ele aprenda. Não é bem assim, como você mesmo disse. Eu posso encontrar no meio do caminho pessoas que podem me levar para um aprendizado positivo, mas eu posso encontrar pessoas que vão me levar para um aprendizado negativo. E eu tenho que estar perto para estar orientando essa pessoa. Para a gente encerrar esse bloco, essa questão, às vezes, da imposição do pai, de ser muito rígido, eu não quero, você não vai fazer isso, e de repente ele sai no mundo dele lá fora, ele começa a encontrar amigos que dão uma referência, no ponto de vista dele, melhor, né, para ele seguir aquele caminho, e ele acaba se conduzindo pelo caminho errado por imposição e intransigência, às vezes, da educação que ele está recebendo? O que eu acredito chama-se exemplo e coerência, bom senso. Esse é o ponto principal. Porque tem educadores, pais, que falam uma determinada coisa e dão um exemplo contrário. Isso é dupla mensagem. Não é? A dupla mensagem não é só um pai falar sim e outro falar não. É um pai falar, olha, você tem que fazer isso e fazer totalmente ao contrário. É uma dupla mensagem. Aí ele vai ter outros exemplos ao longo do caminho e ele pode se equivocar em qual exemplo está seguindo. Então, educadores, é importantíssimo que você ter coerência, bom senso e não dar duplas mensagens. Tipo, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso é uma dupla mensagem. Eu tenho que ter coerência naquilo que eu sou, até para que meu filho saiba disso.
Com certeza. Gente, nosso bate-papo continua depois do intervalo. Eu espero que você fique aí sentadinho no seu sofá, porque nós vamos falar sobre o psicopata corporativo. É muito interessante, faz parte da personalidade e a gente vai falar sobre isso.